pelo convite a essa casa, que nos fez esse convite para estarmos juntos, né? E para que juntos possamos estar cada vez mais aprendendo. Eu sempre digo que vocês podem ter absoluta certeza que hoje, essa noite, nessa data, quem mais talvez seja beneficiado seja eu mesmo, por ter tido a oportunidade de estar conversando com os senhores a respeito dessa nossa doutrina, que é tão reveladora. E para isso, eu vou aproveitar que uma das intenções dessa nossa palestra é exatamente falar da revelação, né, do Espiritismo. E nós temos hoje o que é revelação, né? A revelação, eu fui tentar, como eu disse a vocês, estudar um pouquinho para a gente poder aprender um pouco e tentar transmitir para vocês o que a gente pode estar entendendo. E dentro de a palavra revelação, ela vem do latim revelare, né? E o revelare é a raiz de velo, ou seja, véu. Então, o que seria a revelação? Seria a gente tirar o véu, tirar a venda que nos tapa as informações, que nos tapa o conhecimento. Para isso, então, né, o Espiritismo vem hoje nos revelar, né, aquilo que nós, em anos e anos de evolução, não tivemos a oportunidade de conhecer. E é isso que nos faz mover, é esse sentimento que nos faz crescer espiritualmente. Para isso, a gente sabe que hoje toda revelação a gente busca um único objetivo, que é a verdade. Quando a gente fala, vou revelar um segredo para você, a gente vai tentar contar uma verdade que a gente entenda, né? Ou pelo menos que a gente imagina ser essa verdade. E essa revelação é que faz com que nós possamos hoje ser conhecedores, através do Espiritismo, dessas oportunidades que nós estamos encontrando para o nosso crescimento espiritual. Portanto, se nós, através do Espiritismo, tivermos a revelação da doutrina e temos a revelação daquilo que nós pudemos ter sido e daquilo que nós poderemos vir a ser, porque nós acreditamos hoje que já tivemos outras experiências e com absoluta certeza continuaremos a ter outras experiências em outras oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Se nós hoje temos essa consciência, nós somos sabedores que Deus nos dá a oportunidade desse trabalho de maneira igual a todos. E quando a gente às vezes nos imagina inferiorizado, ou acha que às vezes alguém é superior ou melhor, nós temos a absoluta convicção e certeza que nós passamos por momentos diferentes nessa nossa trajetória. Portanto, quando a gente às vezes imagina alguém que seja um pouco mais inteligente, né, porque eu acho que todos nós somos, a gente fala assim, mas fulano é um gênio, né? Aquele cara é um gênio, aquele cara sabe tudo, aquele cara resolve alguns problemas que ninguém consegue. E na verdade, ele não é nada mais, nada menos do que nós. Deus nos criou exatamente igual. Mas talvez ele já tenha tido outras experiências no passado e que ele traz no seu interior um pouquinho daquilo guardado em si, que faz com que ele tenha um posicionamento, um entendimento um pouco mais avantajado nesse momento. E nós ainda, nesse nosso caminhar, chegaremos talvez nessa mesma posição, mas nós somos iguais. Deus nos fez totalmente igual. Não existe ninguém melhor nem pior, superior ou inferior. Nós somos iguais. Estamos atravessando estágios diferentes,
nessa nossa evolução, mas somos feitos e acreditamos nesse Deus que nos fez igual em bondade, em sabedoria, em oportunidades. E para isso, hoje, dentro de toda a literatura espírita, nós temos a plena convicção que todos nós, hoje, somos médiuns. Ou seja, somos portadores dessa evolução espiritual. Alguns mais, outros menos evoluídos. Por isso que nós temos hoje grandes personalidades que são médiuns reconhecidos, que têm a capacidade de escrever uma obra literária através da mediunidade, que têm a capacidade de reproduzir fonicamente a palavra, os ensinamentos dos Espíritos, né? Então, nós temos muita gente num grau mais avançado que nós, mas de uma certa forma ou não, todos nós somos médiuns. E dentro da nossa evolução, nós estamos no estágio que realmente nós precisávamos estar para esse nosso crescimento. Por isso, nós sempre temos alguns estalos de expertise, né, que às vezes a gente nem sabe de onde vem e nem por que vem, mas vem, e são a orientação dos espíritos, né? E no livro, né, questão 459, né, quando Kardec perguntava aos espíritos, ele falava assim: os espíritos podem influenciar a nossa vida? E eles falavam: absolutamente sim, muito mais do que vocês imaginam, né? Então, quando nós às vezes temos um insight de esperteza, um insight de inteligência, em que nós nos enchemos de vaidade e orgulho, achando que somos o melhor daquele momento, nós nada mais somos do que um veículo de transmissão nessa mediunidade para aquele momento, aquela necessidade de que a humanidade precisava, né, dessas informações. Daí, a gente, como portador dessa mediunidade, nós somos realmente a revelação daquilo que o mundo espiritual nos reserva, né? E hoje nós temos a plena consciência que o Espiritismo é, sem dúvida, né, a ciência da observação. A gente observando a natureza, observando as nossas vidas, observando os acontecimentos, nós temos a certeza da vida espiritual. Diferentemente das outras ciências, que são produtos da imaginação, né? A gente imagina, né, e hoje os grandes pesquisadores, os grandes sábios, os grandes inventores, vamos dizer assim, o que eles tiveram? Eles tiveram um insight. O cara imaginou, por exemplo, olha, se eu conseguir produzir uma faísca, eu consigo produzir a luz. E daí ele começou a trabalhar, a imaginar, e chegou a ter realmente o resultado final disso. Então, através dessas experiências, através dessas oportunidades de pesquisa, é que a gente chega a um resultado. E isso é uma ciência, e nós somos capacitados a estar compreendendo essa ciência. Já o Espiritismo não. O Espiritismo, ninguém precisa fazer experiência, ninguém precisa falar: oh, nós vamos ter que pegar esse aqui para juntar, para explodir, para poder dar energia. Não, o Espiritismo é a ciência da observação, e nessa observação é que nós cada vez mais encontramos a clareza dessa nossa vida espiritual e daquilo que realmente tem uma lógica de ser em nossas vidas, né? Nós não podemos estar passando pelo que estamos passando simplesmente porque Deus nos castiga ou nos premia por algumas boas ações.
nós estamos passando exatamente porque é o nosso plano traçado para o crescimento espiritual, né? E dentro dessas revelações, no conhecimento nosso enquanto seres humanos, nós tivemos até hoje 3 grandes revelações com que a humanidade passou. A primeira delas foi Moisés, onde nós vivíamos num momento, né, os seres humanos viviam num momento onde existiam vários deuses, muitos deuses, né? Era Deus da chuva, do trovão, da água, Deus de tudo, tinha Deus de tudo. E aí veio Moisés e conseguiu incutir na humanidade a existência de um Deus único. E esse Deus único era o responsável por tudo em nossas vidas, por nos castigar para que nós pudéssemos nos arrepender de atos não muito bons. Era aquele Deus que nos premiava por a gente ter sido bom, era aquele Deus que nos dava oportunidades, aquele Deus que nos tirava oportunidade, mas era um único Deus. Então Moisés revelou para aquela comunidade, para aquela humanidade daquela época, que nós tínhamos um único Deus, um Deus único para todos, em todos os sentidos, em todas as esferas. Passado um tempo veio Cristo, e Cristo nos fez a segunda revelação, que foi a revelação que dava continuidade à revelação de Moisés. Ou seja, nós temos sim um único Deus, mas nós temos um Deus bom, um Deus justo, um Deus de fraternidade. Nós não temos um Deus que castiga, e para isso Ele trouxe à tona, naquela ocasião, a revelação maior da vida futura. Tanto é que em várias passagens, né, a gente lembra quando ele, em momentos de extrema dificuldade, quando estava sendo julgado e que foi colocado à prova, onde ele falava: meu reino não é deste mundo, né? Então ele passava a transmitir para as pessoas da época, para aquela humanidade, a existência de uma vida futura. Tanto é que ele falava: perdoai a todos, sem distinção, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque um dia estaremos juntos na casa do Pai. Então ele já começou a fazer a revelação, na época, de uma vida após a morte, a revelação da vida futura, né? E depois de passar algum tempo, então vem agora o Espiritismo. E o Espiritismo nos traz uma terceira revelação, que é o quê? Se nós já acreditamos que tem um Deus único, se nós já acreditamos numa vida futura, consequentemente, numa vida regressa, vem o Espiritismo e nos traz a terceira revelação, que é a possibilidade da comunicação com os espíritos de outros mundos, de outras oportunidades, de outras existências. E como difícil para nós hoje, nós, eu digo no total da humanidade, é acreditar nisso, né? Quando a gente às vezes fala que consegue traduzir a voz e a vontade do Espírito num trabalho mediúnico, a voz e a vontade do Espírito num trabalho psicográfico, muitas vezes, muitas pessoas ainda confundem isso com feitiçaria, bruxaria, porque nós ainda não estamos preparados para ouvirmos ou sermos reveladores de todos os mistérios que a existência nossa enquanto Espírito nos proporciona. Deus nos criou para esse crescimento, Deus nos criou para essa oportunidade de trabalho, e nós não podemos nos furtar a isso. Nós precisamos continuar sempre nesse caminhar. E a gente tem hoje absoluta certeza
que nós temos um Deus justo, um Deus que perdoa, um Deus que ampara, um Deus que nos conforta. E se nós temos essa absoluta certeza nesse Deus, por que nós não acreditamos cegamente e deixamos de reclamar e passemos a praticar os mandamentos que o Cristo nos ensinou? Nós temos a absoluta convicção de que esses mandamentos são a regra básica para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução enquanto um ser imortal. Mas como difícil para nós é vencer as nossas barreiras, as nossas dificuldades. Quantos de nós hoje vêm a uma casa espírita, vai a uma igreja, de um outro credo, procuram, chegando lá falando assim: não, eu vim aqui para buscar a solução dos meus problemas, porque eu tenho problema em casa, eu tenho problema na família, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema com as vizinhas, eu tenho problema em tudo quanto é lugar, eu acho um problema, e eu vim aqui para buscar a solução dos meus problemas, quando na verdade a solução dos nossos problemas está em nós unicamente. Nós somos o problema que nós estamos criando. E quantas vezes não enxergamos isso? E quantas vezes nos deparamos com situações de desconforto diante de Deus? Não é? Eu estava vindo agora na estrada, e escutando um CD, uma palestra, onde eu achei muito interessante que ele falou, o locutor, o orador falava assim: se você chegar hoje e ver uma pessoa que você seja desafeto, não vamos dizer inimigo, mas uma pessoa que seja seu desafeto, e você vê que aconteceu alguma coisa de errado para ele, bateu no carro, perdeu o emprego, você fala: tá vendo? Bem feito, Deus castigou. Eu sabia, porque esse cara faz de maneira errada, age de maneira errada, não é coerente, Deus castigou. Passa um tempo e acontece exatamente a mesma coisa conosco. E aí a gente usa então um outro discurso: por que Deus esqueceu de mim? Eu não merecia passar por isso. Então nós ainda temos a intenção de usar dois pesos e duas medidas, Para as pessoas existe uma lei, existe uma regra. Para mim não. Eu não sou merecedor de castigo. Eu só sou merecedor de glória, E aí, como a gente tem absoluta certeza disso, vou ler para vocês aqui uma frase bastante interessante que está em João 14 e em Mateus 12, onde Cristo falava assim: muitas das coisas que vos digo não podeis ainda compreendê-las, e tenho para dizer muitas outras que não compreendereis, por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então, nós sabemos de tudo o que nós precisamos passar, mas ainda não estamos preparados para entender todas as verdades que essa doutrina pode nos revelar. Diante disso, diante desses anseios, diante dessas promessas de crescimento espiritual, a gente sempre está buscando o quê? Nós sempre buscamos a felicidade, porque nós sempre entendemos que nós somos merecedores dessa felicidade. Quão difícil é para nós entendermos que nós somos a única causa dessa felicidade, mas nós estamos sempre buscando essa felicidade. E eu costumo sempre também repetir que eu falo assim: se nós hoje aprendemos que nós precisamos crescer, nós precisamos trabalhar essa evolução espiritual, e nós buscamos essa felicidade, sempre nos foi dito que a felicidade está em nossas mãos. Nós somos os responsáveis
responsáveis por essa felicidade. E se nós somos responsáveis por essa felicidade, e se essa felicidade está em nossas mãos, para aqueles que têm a felicidade de ter uma mão perfeita com 5 dedos, há de convir que hoje nós temos algumas razões para termos essa felicidade. A primeira delas, nós precisamos ter poucas pessoas que nos amem e que nós as amemos. E essas pessoas, normalmente, são as pessoas mais próximas do nosso convívio. Os nossos pais, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, os parentes, e agregados que vêm, porque a gente é especialista em arranjar um amor, O homem acha uma mulher maravilhosa, adora essa mulher, a mulher acha um homem maravilhoso, adora esse homem, mas quando se unem é que se dão conta que eles têm parentes, E aí não, eu te amo, mas o parente não. O parente eu não gosto. O parente não vai com a minha cara, não é verdade? Nós nunca estamos preparados para assumir de fato, a situação da qual nós estamos abraçando. E se a gente tiver plena convicção de que essas pessoas que nos amam, que fazem parte de nossa vida, são pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual, são pessoas que nós vamos realmente perdoar, são pessoas que nós vamos realmente amar incondicionalmente, são pessoas que nós vamos oferecer aquilo que temos e às vezes buscar até aquilo que não temos para agradar essas pessoas, nós estaremos crescendo espiritualmente, nós estaremos abraçando esse nosso propósito. Mas se nós temos esse grupo de pessoas que é fundamental na nossa vida, nós precisamos de um grupo muito maior de pessoas, que esse grupo de maior talvez seja representado pelo maior dedo que nós temos na mão, que são exatamente os nossos amigos, as pessoas com as quais convivemos em nossos ambientes de trabalho. São essas pessoas que nós precisamos aprender a estarmos juntos para poder praticarmos esse crescimento. Porque a gente, às vezes, pode até não gostar, mas a gente perdoa o filho, a gente perdoa a esposa, o marido, até a sogra, às vezes, a gente perdoa. Mas a vizinha que joga o lixo perto da casa da gente, a vizinha que fica no portão só para ver a hora que o filho da gente chega bêbado em casa, para no outro dia falar: olha, teu filho chegou às 3 da manhã bêbado, essa é difícil a gente perdoar. Então esse grupo de pessoas muito maior, com os quais nós nos relacionamos, essas pessoas precisam fazer parte da nossa vida, sim, porque nós escolhemos passar por essas provas e essas expiações para esse nosso crescimento espiritual. E nós precisamos entender que essas pessoas vão compor essa nossa felicidade e que está em nós caminharmos numa diretriz que vai proporcionar essa nossa evolução, esse nosso crescimento espiritual. Mas se nós temos um grupo de pessoas da qual nós amamos e temos uma proximidade muito grande, que são os nossos parentes, se nós temos um grupo de pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia e que essas pessoas vão trazer uma importância muito grande para a gente também, nós precisamos de um outro grupo de pessoas, as pessoas que estão representadas pelo nosso indicador, que são aquelas com as quais nós escolhemos para nos capacitar ao crescimento. Então são primeiro os nossos pais, as nossas professoras, os nossos mestres, os oradores, os cientistas, pessoas que nós escolhemos como modelo para nos capacitar, porque nós acabamos de conversar que nascemos
com a certeza de já termos passado em outras experiências, mas nascemos completamente ignorantes. Ignorantes de tudo e todos os fatos que puderam nos cercar, exatamente para que nós não tragamos para essa nossa experiência os rancores e os amores de outras oportunidades. Então, Deus nos dá a oportunidade de nascermos ignorantes, ignorantes de tudo o que nós já aprendemos. Em alguns momentos, dentro dessa nossa capacidade de mediunidade, nós vamos ter os insights das orientações do mundo espiritual. E eu disse, os espíritos influenciam a nossa vida. E se nós trabalhamos no bem, trabalhamos objetivando esse crescimento, se nós trabalhamos com a convicção de que precisamos obedecer esses mandamentos que o Cristo nos deixou, nós com certeza atrairemos os bons espíritos, os espíritos de luz, aqueles que já passaram por esses estágios, que já estão mais evoluídos e que nos trarão oportunidades de sermos cada vez melhores. Mas se ao contrário, nós só tivermos pensamentos ruins, só tivermos intenções ruins, não tivermos a menor vontade de crescer, não é? E a gente é bem capaz de perceber isso na sala de aula das quais frequentamos, no ambiente de trabalho onde nós estamos. Você vai ver que sempre tem um colega de trabalho, sempre tem um colega da escola, sempre tem alguém que é estudioso, que tem vontade de crescer, que é exemplo, que quer tirar nota boa, que quer fazer o trabalho correto, e sempre tem aquele um que é o contrário, sempre quer fazer uma peraltice, o cara sempre quer fazer uma piada, o cara sempre quer provocar o colega. Não é? Então, se nós temos a influência dos bons espíritos, nós também sofremos a influência dos espíritos não tão evoluídos assim, e que se aproximam exatamente de nós para fazer com que nós nos aproximemos deles, e essa aproximação deles nos leva ao não crescimento espiritual, e precisamos reconhecer isso, porque nós temos o livre arbítrio em nossas vidas. Nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós queremos para a nossa felicidade. Deus nos deu total liberdade para a decisão daquilo que vamos fazer. E olha, eu posso dizer para vocês, todos nós passamos por essas situações. Quem de nós, de criança, ou adolescente, ou adulto, nunca foi numa festa, ou nunca foi num local público, que tivesse vontade de falar assim, não, olha, chegasse uns colegas e falassem, olha, vamos tacar pedra naquele pássaro, olha, vamos fazer uma brincadeira maldosa com o tal colega. E nós temos a capacidade de imaginar que aquilo não é bom e, portanto, nós nos policiamos para não cair nessa tentação, buscar a atração dos bons espíritos, dos nossos irmãos de luz, e fazermos exatamente o contrário, fazermos o bem. Quem de nós nunca entrou num supermercado, numa loja, e não deu uma baita vontade de ir lá e cutucar o dedo no doce, furar o saquinho, pegar uma bala, tirar? É nosso, são expiações que nós escolhemos para vencermos. E quando vencermos, que prazer, que glória que nos dá. Ao passo que quando sucumbimos e caímos na tentação de fazermos exatamente aquilo que não deveria ser feito, quanto arrependimento que nos traz em todas as oportunidades, em todas as situações pelas quais passamos. E se nós hoje, então, sabemos que temos o livre-arbítrio, que nós somos os únicos
construtores dessa nossa felicidade, e que para essa nossa felicidade nós precisamos de pessoas que nos amem, pessoas que nós convivamos em harmonia, pessoas que nos capacitem. Nós também temos a absoluta certeza que nós precisamos de um outro grupo, que talvez seja exatamente esse menor, que é a religiosidade. Seja ela qual for, nós precisamos acreditar num Deus, porque é esse Deus que nos dá força, é esse Deus que nos dá amparo, coragem, para nós prosseguirmos nessa nossa trajetória, nesse nosso caminho, seja ele qual for. Eu tenho um amigo que sempre diz assim: de uma certa forma, todo mundo, absolutamente todo mundo acredita num Deus. E daí o outro, para desafiá-lo, falou assim: olha, eu acho que não é verdade, você está equivocado, porque eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que são ateus, né? São ateias, são pessoas que realmente desqualificam qualquer personalidade como um Deus. Eles não acreditam absolutamente, são só materialistas mesmo. Daí, nessa conversa, o ele virou para ele e falou: então vamos fazer o seguinte, me arranja um cara desse que seja ateu, um cara desse que não acredita em Deus, de hipótese alguma, e nós vamos entrar num avião, e nós vamos voar. Não para chegar próximo do céu, próximo de Deus, mas para que a hora que nós estivermos bem alto, 12, 14, 16 mil pés de altura, vamos desligar o motor do avião e fazer com que ele caia. Eu duvido que ele não vai gritar: ai meu Deus. Então ele acredita num Deus, de alguma forma, em algum Deus ele há de acreditar. Então, se nós hoje temos esses conhecimentos e precisamos de um Deus, talvez para a construção da nossa felicidade, falta exatamente, né? Nós já vimos os quatro grupos de pessoas importantes nessa construção. Falta exatamente um outro grupo de pessoas que a gente nunca consegue mostrar, nunca consegue levantar. A gente precisa sempre de um empurrãozinho para chegar, certo? Que são exatamente as nossas dificuldades. É a perda do ente querido, é a perda do emprego, é a reprovação na faculdade, é o desconforto causado por um acidente, alguma coisa de ruim que nos acontece, e que na grande maioria das vezes a gente transforma aquilo no único objetivo de nossas vidas e nos esquecemos que era exatamente o empurrãozinho que nós precisávamos para passar a acreditar com mais convicção nesse Deus, acreditar com mais convicção nessa oportunidade de crescimento espiritual que nós escolhemos para estar passando. Nós nos referimos a um Deus bom, a um Deus de bondade, a um Deus fraterno. Então nós não podemos, nós não temos o direito de acreditar num Deus que castiga, num Deus que penaliza, num Deus que prejudica as nossas vidas. Se nós acreditamos nesse Deus bom, nós não podemos fazer de um desconforto, um ato que desagrade essa nossa existência, fazer daquilo um martírio para o resto de nossas vidas. Eu vou passar a ser um coitado para o resto da minha vida porque eu perdi meu pai. Não, nós escolhemos passar por essas provas, por essas expiações para o nosso crescimento espiritual. E se nós aqui estamos, se nós aqui hoje passamos por tudo aquilo que estamos passando, não foi Deus que nos imputou essas provas, essas expiações. Fomos nós que pedimos e imploramos para estarmos passando, para poder vencermos, superá-las
e com isso continuar essa nossa trajetória de crescimento espiritual. E aí sim, se nós soubermos amar e ser amados por as pessoas que estão próximas, nós soubermos respeitar, compreender aqueles que estão ao nosso lado nessa nossa passagem, se nós soubermos aprender com aqueles que estão se propondo a nos capacitar, se nós acreditamos num Deus e se nós sabemos entender que nossas provas e expiações são do tamanho das quais nós escolhemos para esse nosso crescimento, nós seremos felizes sim. Aí sim nós teremos a felicidade em nossa mão. E a gente tem que continuar buscando a felicidade nos outros, a felicidade naquilo que nós não temos. Eu só vou ser feliz no dia que eu conseguir comprar um carro novo. Eu só vou ser feliz no dia que eu conseguir comprar uma geladeira nova. Eu só vou ser feliz no dia que meu filho casar, formar, tiver um emprego bom. E aí chega esse momento e a gente fala: não era isso que me fazia feliz. Isso faz parte de um caminho para a felicidade, mas não é 100% da felicidade. Todos nós já passamos por uma experiência, talvez, de desejar hoje, né, um dos maiores objetos de desejo da humanidade é um automóvel, né? Então, a gente luta, trabalha para comprar um automóvel. Aí, quando você compra um automóvel, você se acha o maior, o melhor, então, no meu automóvel. Um mês depois, esse carro já não é tão bom assim. O vidro não é elétrico, o retrovisor não é elétrico, não tem desembaçador. Aí você luta porque você quer comprar um tudo assim, que tenha tudo. Aí você vai e consegue, aí você compra. Aí é o máximo, você sai, dá uma volta na praça para todo mundo ver, bacana. Um mês depois, esse carro já não é mais tão bom assim. Tem um outro que é melhor, mais novo, mais confortável. Então nós sempre estamos colocando a nossa felicidade, os nossos objetivos onde nós não alcançamos, né? Nós vivemos vários momentos nessa passagem, né, daqui na Terra. Nesses momentos desse nosso crescimento, sempre estamos jogando a felicidade onde nós não a encontramos. E nós somos pleno conhecedores que a felicidade está em nós. A felicidade está na nossa capacidade. E outro dia eu estava lendo uma frase onde a pessoa falava assim: eu não rio porque sou feliz, eu sou feliz porque eu rio. Quer dizer, se nós somos felizes, nós só enxergaremos coisas boas. Não é verdade? Eu falo assim: experimente só amar uma pessoa. Quando você ama uma pessoa, tudo é belo. Você não vê defeitos naquela pessoa. Às vezes, os colegas, os parentes, né, chegam e falam: não, mas ela não é tão bonita assim. Não, você está enganado. Ela não é. Não, ela tem defeito. Mas a gente está amando. E naquele momento de amor, a gente não enxerga defeito, a gente não enxerga erro. E naquele momento, daquele amor, nós somos felizes com ele, com aquele amor. Então, por que não cultivarmos esse amor fraterno? De todos os mandamentos que o Cristo nos deixou para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, e que foram imensos, um livro dessa grossura, com 10 mandamentos, né? Não existe nada mais do que isso. Existe apenas alguns que são todos são de fundamental importância, mas tem alguns que são extremamente importantes para nós, que é: acredite num Deus, ame um Deus acima de todas as coisas. Ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Perdoe
incondicionalmente todas as ofensas que lhe forem feitas. E não cometa adultério. Não cometer adultério é não faltar com a verdade para conosco mesmo. A gente ainda, nessa nossa passagem, nessa nossa pequenez ainda, nesse estágio da evolução, nós ainda acreditamos que cometer adultério é trair o ser amado, atrair a pessoa que está próxima. Quando na verdade, cometer adultério é trair a nós mesmos. Porque quantas vezes nós traímos as nossas convicções, nós traímos as nossas crenças, e aí nós nos sentimos extremamente infelizes. Então, se nós temos essas convicções, se nós hoje sabemos que estamos desvendando esse véu, que nós hoje estamos nesse caminho que a doutrina espírita nos oferece, nós temos a obrigação de tentarmos continuar essa nossa trajetória de evolução. Porque Cristo também deixou escrito que a quem mais é dado, mais será cobrado. Se eu não sei fazer conta de matemática, e eu for no supermercado e o caixa me lesar no troco, eu vou sair de lá rindo e feliz, porque eu não tenho nem noção se ele deu o troco certo ou deu o troco errado. Mas se eu sei o valor dos números e sei se o caixa está proporcionando um troco certo ou errado, é minha obrigação saber fazer justiça com aquele número. Se ele está me dando um troco a mais, que eu cheguei e falo: você errou, acerte e devolva aquilo que não lhe pertence. Se ele está me dando um troco a menor, a mesma coisa, diga: você errou, eu tenho que lhe dar aquilo que realmente merece. E eu lembro de uma passagem onde numa cidade pequena, onde havia somente um supermercado, e um casal com seus 3 filhos estava recebendo visitas. E a hora que a mulher foi para a cozinha para fazer almoço para todas as visitas, para todas as pessoas que estavam ali, percebeu que o sal não dava. Daí chamou o filho e falou: vai buscar o sal, porque esse sal não vai dar para fazer. O garoto chegou com o pai e falou assim: olha, eu preciso de um dinheiro, porque a mãe mandou ele buscar o sal para ela fazer o almoço. E o pai pegou, abriu a carteira, deu o dinheiro para o filho e falou: vá e compre o sal, mas pague o justo pelo sal. E o menino olhou para o pai e falou assim: mas que negócio é esse? Se ele me cobrar mais, eu não vou pagar mesmo. Mas se eu conseguir um desconto e pagar mais barato? E o pai falou para ele: filho, pague o justo, porque nessa nossa comunidade só existe um supermercado, só existe esse revendedor, e se todos forem lá e tirar vantagem dele nas mercadorias, ele vai quebrar. E se ele quebrar, nós deixaremos de ter o único fornecedor da cidade. Nós não teremos mais ninguém para fornecer os produtos para nós aqui na cidade. Portanto, que nós saibamos pagar o preço justo, justo ao nosso crescimento, justo a essa nossa proposta de desenvolvimento espiritual, porque nós acreditamos que realmente Deus é bom e Deus é justo conosco. Nós não podemos ser injustos para com Deus e não cumprirmos a nossa promessa de propósito de crescimento espiritual, a qual pactuamos em outras oportunidades e aqui estamos para poder desenvolvê-lo. Portanto, que nós saibamos que é sempre
muito mais necessário e importante para nós amar do que ser amados. Que nós tenhamos a convicção plena que nós precisamos nessa nossa trajetória encontrarmos muito mais motivos para perdoar do que ter de ser perdoados, e que nessa caminhada nós saibamos muito mais compreender do que ter necessidade de ser compreendido, e que se nós assim agirmos, se nós assim praticarmos, e se nós assim nos propusermos a continuar desvendando esse véu que sempre nos atrapalhou, que sempre nos encobriu e nos tirou a verdade, que nós sejamos plenamente capacitados para sermos donos da nossa felicidade, a felicidade prometida por Deus, nosso Pai. Perdoem-me as minhas falhas. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar crescendo junto com vocês nessa nossa casa espírita. As pessoas que estão aqui hoje, nesse propósito de crescimento, né? Muita gente aqui pronta, né? Esperando aí o jogo do Corinthians daqui a pouco, né? Mas que nós, mesmo assim, sabendo de todas essas importâncias da novela, do jogo, nos propusemos a estar aqui hoje, a estar crescendo nesse nosso desenvolvimento espiritual. Muito obrigado a vocês de coração, e que Deus nos ampare e nos oriente nesse nosso resto de existência encarnados e nas nossas existências futuras também. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade.